Graça e paz. Convido os irmãos a fechar os olhos para a gente fazer uma oração para iniciar o estudo. Senhor Deus e eterno Pai, nós agradecemos a Ti por esse dia, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia podermos cultuar o Teu nome, por estarmos aqui, Senhor, para louvar e bendizer o Teu nome, para, Senhor, ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cada dia, Senhor, abençoado, nos agraciado. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, aqui no nosso meio, nesta hora, nos dando, Senhor, comunhão com o Teu Santo Espírito, possa estar, Senhor, falando no nosso coração. Aqueles que entraram aqui, Senhor, não venham sair como entrou, mas venham sair com experiências diferentes. Nós agradecemos já por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido a igreja a abrir o livro de Marcos. Convido a irmã Sara para vir ler a palavra para nós. Marcos, capítulo 13, versículos de 1 ao 31. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a lhes dizer: Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Vamos passar para os avisos agora. Terça-feira o culto de oração será na casa da irmã Rita. O pastor vai mandar o endereço depois no grupo. Quinta-feira haverá o estudo bíblico no templo. E domingo, dia 2, pela manhã, não haverá culto na escola dominical por causa da eleição. Então, à noite vai ter o culto normal, às 19h30. E passar agora a palavra para o grupo de louvor.
Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Amém. Glória a Deus. Deus que tudo formou, que tudo criou. A Bíblia diz que Ele voltará um dia para buscar eu, você, todo aquele que crê, que aceitar e que se propor a viver a vida para em torno de louvor e adoração a esse Deus, cumprindo aquilo que Ele quer. Amém. Então nós vamos continuar agora glorificando Jesus. Os irmãos podem entregar os dízimos também e as ofertas. Aumento eu encontrar a eterna glória que prometida está. Ousadia, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por mim. Virá Jesus, virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser parte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só
avisar aos irmãos que nós estamos tendo uma cantina após o curso ali, em prol do congresso dos adolescentes e jovens que acontecerá ali em Belo Horizonte. E a irmã Miriam vai estar ali vendendo ali R$5. É um bolo, um pedaço de bolo e um achocolatado. Então, os irmãos, assim que acabar o curso, né, pode procurar a irmã Miriam. Vai convidar a irmã Terezinha Moura para fazer o bolo funcionar. Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós vamos falar do tema de missões nacionais, todos juntos. Só Jesus Cristo salva. E agora a divisa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Que possamos, irmãos, pregar essa mensagem a todos, né, que encontrarmos, e que a gente possa interceder por missões sempre e também preparar a nossa ofertinha de amor, né, e não perder a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Oremos por missões nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque um dia a Tua palavra chegou até nós, ó Deus, e, ó Pai, o Senhor nos deu a oportunidade, ó Deus, de um encontro contigo, Pai. O Senhor nos deu a salvação eterna. Muito obrigada, Pai, porque sabemos que não somos merecedores de tamanha graça, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. De um modo muito especial, Pai, eu quero te clamar nesse momento por missões nacionais, ó Deus, que o Senhor venha abençoar grandemente esse projeto, Pai. Que o Senhor venha abençoar as pessoas que estão à frente, ó Deus. Pai, cada projeto de missões nacionais que o Senhor possa estar abençoando. Cada servo teu que está espalhado, ó Deus, pelo nosso Brasil, pregando a boa semente, ó Deus. Que o Senhor possa cuidar deles, dos seus familiares, ó Deus. Pai, por cada pessoa que, ó Deus, vai ser evangelizada, que o Senhor possa quebrantar os corações, que, ó Deus, possam compreender que só há um caminho, que é Jesus, que somente Jesus Cristo salva, Pai, que, ó Deus de amor, que havendo, ó Deus, que existe nos olhos de muitos, possam cair, Senhor, que possam reconhecer o Seu Filho Jesus como o único e Salvador de suas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai, abençoar o alvo da Tua igreja, que o Senhor possa nos dar condições, Pai, de contribuir com missões, que possamos, ó Deus, dobrar o nosso alvo, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, que é uma igreja missionária. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, continue orando, nosso alvo R$ 1.200. Então, o pastor, para fazer a mensagem. Antes, vamos ver a música da campanha. Jesus Cristo salva, só Ele é a resposta.
Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero convidar aqui, para vir aqui à frente, o Teodoro, também o Joaquim, pai do Teodoro, a Rose, mãe, e os tios, José Mauro e Neide. É isso mesmo? Venham aqui à frente, por favor. Isso, pode se colocar aqui de frente para a congregação. Joaquim e irmã Rose vai se para cá. E os tios. Isso. Muito bem. Meus irmãos, hoje nós temos o imenso prazer de termos aqui o Teodoro. Ele está querendo falar, tá, irmãos? Isso. E nós viemos apresentar o Teodoro ao Senhor. O pai, a mãe, os tios vieram apresentar essa criança ao Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 24. Lucas capítulo 2, do versículo 21 ao 24. Todos abriram? Diz assim a palavra de Deus: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Esse texto fala do momento em que José e Maria levam o menino Jesus ao templo para ser apresentado ao Senhor. E é por causa disso que nós, batistas, e a maioria dos evangélicos, temos por costume fazer isso também com as crianças recém-nascidas. Apresentar ao Senhor, consagrar ao Senhor, assim como Jesus foi apresentado e consagrado ao Senhor. Joaquim, Rose, José Mauro e Neide, vocês são responsáveis pela educação dessa criança. Não apenas a educação normal, mas principalmente a educação espiritual. De ensinar para o Teodoro a palavra de Deus, os caminhos do Senhor. Joaquim e Rose, auxiliados por José Mauro e Neide, vão cuidar do Teodoro. Amém, irmãos? Amém. Amém? Vocês se comprometem diante de Deus em fazer isso? Sim ou não? Amém. Muito bem. Então eu quero pedir aos irmãos que se coloquem em pé. Estendam suas mãos em direção a essa família e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos aqui, Senhor, nesse ato de fé, consagrando ao Senhor, apresentando ao Senhor o Teodoro, assim como Jesus Cristo, seu Filho, foi apresentado no templo. Nós apresentamos e consagramos o Senhor, ao Senhor, a vida dessa criança. Te pedimos, ó Deus, que desde já o Senhor cuide do Teodoro, concedendo-lhe, Senhor, saúde,
concedendo, Senhor, que o Teodoro cresça, ó Deus, em graça e em estatura diante de Deus e dos homens. Ó Deus, te pedimos que o Senhor cuide, ó Deus, do Teodoro, para que ao se tornar homem, ó Deus, ele possa servir ao Senhor, para que na trajetória de sua vida ele venha conhecer a palavra do Senhor e que ele venha se render ao Senhor, ó Deus, e que o Senhor realize os seus planos na vida do Teodoro. Também, Senhor, te pedimos que o Senhor abençoe o Joaquim, a Rose e os seus pais, dando-lhe, Senhor, sabedoria, ó Deus, para criar o Teodoro nos caminhos do Senhor. Dando-lhe, Senhor, condições para suprir todas as necessidades dessa criança. Também pedimos que o Senhor abençoe José Mauro e a Neide, ó Deus, que como tios também são responsáveis por ajudar os pais a cuidar dessa criança. Ó Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos estas coisas. Amém. 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 Joaquim, Rose, José Mauro, Neide, sejam bem-vindos, que Deus abençoe, que Deus abençoe Teodoro. Querem falar alguma coisa? Fique à vontade. Não? Então tá bom. Amém, irmão? Amém. Amém. Deus abençoe Joaquim. Amém. A sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Quando todos acharem, nós vamos ler. Mais uma vez, Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança quer dizer controle próprio. Contra estas coisas não há lei. Meus amados irmãos, semana passada falamos sobre uma das virtudes do Espírito Santo, que é o amor. Hoje falaremos sobre mais uma dessas virtudes, mais um desses gomos do fruto do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre a alegria. Alegria. Então o título da mensagem de hoje é o fruto da alegria. E nada melhor do que nós termos aqui um bebê para apresentar, né? Ilustra bem o fruto da alegria, né? Alegria. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que lhe dá alegria no dia a dia? Em que você sente alegria? Ou no que você se alegra? Muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem a palavra de Deus,
Elas se alegram em coisas supérfluas, passageiras. Existem pessoas que se alegram em um copo de bebida. Outros se alegram no cigarro, outros nas drogas, outros em festas e mais festas. Mas as alegrias como essas, ou alegrias como essas, são alegrias passageiras, que não preenchem a alma, que não trazem uma verdadeira alegria. Certa vez, quando eu ainda era adolescente, recém-convertido, pois eu aceitei a Cristo como meu Salvador, me tornei um crente do Senhor Jesus com 15 anos de idade. E ali por volta dos 16 anos, 17, na escola tinha uma colega chamada Auxiliadora, e uma vez ela falou assim para mim: eu acho que ser crente deve ser muito chato. E eu disse: por que você acha isso? Ela disse: porque vocês não bebem, não fumam, não vão pro forró, né? Então deve ser muito chato. E eu disse: olha, você está enganado, porque a nossa alegria não está em nada disso que você descreveu aí. A nossa alegria está em Deus, na palavra de Deus, no Espírito Santo, na habitação do Espírito Santo em nossas vidas, de modo que nós não precisamos dessas coisas para nos alegrarmos. Nós temos a maior alegria que pode existir no mundo, que é a alegria da salvação, de termos a certeza de que Jesus Cristo morreu e sua morte e o seu sangue derramado perdoou os nossos pecados, e agora nós somos filhos de Deus. É nessa alegria que nós nos alegramos. Eu falei para ela: meus amados irmãos, se pararmos para pensar, iremos concluir que pelo menos 3 situações despertam alegria em nós. Em primeiro lugar, nós nos sentimos alegres quando estamos junto de pessoas que amamos, familiares ou amigos. Então, o fato de estar junto de pessoas que amamos, isso é, por vezes, motivo de alegria. A não ser que você não ame ninguém, a não ser que você brigue com todo mundo da sua família, do seu círculo de relacionamento, né? Mas se não, então estar perto de pessoas que você ama, que você considera, isso é um fator que traz alegria ao nosso coração. Então podemos dizer nesse sentido que esse tipo de alegria é a alegria relacional. E veja bem, a alegria relacional, a alegria que você sente em se relacionar com pessoas, é algo que vem de Deus. Faz parte do fruto do Espírito Santo. Porque, como nós falamos domingo passado, o primeiro fruto do Espírito é amor. E o amor, ele é expresso através de relacionamentos. Relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos,
entre irmãos consanguíneos, entre irmãos de fé, como nós que aqui estamos, que embora muitos não tenham parentesco consanguíneo, mas tem um elo muito mais forte do que o sangue que nos une, que é o sangue de Jesus, né? Que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então é na comunhão uns com os outros, é no relacionamento uns com os outros que nós devemos nos alegrar. Então, o fruto do Espírito é alegria. Vamos dizer, o fruto do Espírito é alegria. Alegria relacional. Então, os relacionamentos, eles podem fazer com que os nossos olhos brilhem e podem nos dar esperança, né? A pior coisa que existe é alguém que não se consegue se relacionar. E tem pessoas assim, são as pessoas antissociais, né? Eu aprendi que aqui em Minas Gerais chama sistemático, né? Que não consegue se relacionar. Isso é uma tristeza, não é alegria. Em segundo lugar, nos sentimos alegres quando recebemos boas notícias. Então, as boas notícias, elas têm o poder de nos trazer alegria. Uma mulher que descobre que está grávida, que vai ter um bebê, traz grande alegria para aquela família. Uma boa notícia. Um parente que está no hospital e você recebe a notícia que ele está se recuperando e tem chances reais de sair do hospital curado. Ou que a cirurgia que era complicada, perigosa, foi bem sucedida. Então, isso é uma boa notícia que nos traz alegria. Ou de repente você recebe uma ligação ou um comunicado anunciando que você foi aceito em um determinado emprego ou passou em um determinado concurso. E aí você vê o seu nome na lista de aprovados de um vestibular, por exemplo. Uma boa notícia que traz alegria. Então, irmãos, as boas notícias, elas têm o poder de mudar o nosso ânimo. Às vezes a gente está triste, desanimado, preocupado, e quando a boa notícia chega, ela nos deixa alegres. Portanto, esse tipo de alegria nós vamos chamar de alegria celebrativa. Você está celebrando uma boa notícia, uma vitória, uma bênção, uma graça, a alegria celebrativa. Esse tipo de alegria celebrativa também faz parte da alegria que é fruto do Espírito Santo. A maior de todas as boas notícias nós temos na Bíblia. E qual é a maior de todas as boas notícias? É o Evangelho. A palavra Evangelho, ela vem do grego Evangelium, que significa boas novas, novidades, boas notícias. E quais são as boas notícias do Evangelho? As boas notícias do Evangelho são as seguintes: o homem é pecador, o pecado separa o homem de Deus, e por causa que o homem pecador está separado de Deus, ele está condenado ao inferno. Mas pastor, isso não é boa notícia. Espera aí. Mas
Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Então essa é a boa notícia. O homem pecador, separado de Deus, condenado ao inferno, ele pode ter os seus pecados perdoados, ele pode ter a salvação, ele pode se tornar um filho de Deus, ele pode ser cheio do Espírito Santo, se ele crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador pessoal. Então essa é a boa notícia do Evangelho. Todo aquele que crê será salvo. É a maior boa notícia. É melhor do que qualquer outra boa notícia que você receba. Essa é a maior de todas. Então, aqueles que já têm a Cristo como Salvador, eles têm um motivo muito grande de se alegrar nessa boa notícia. Jesus, o meu Senhor, morreu por mim na cruz, pagou pelos meus pecados. Deus em Cristo me adotou, né? Eu estava conversando com um casal aqui sobre adoção, né? Jesus, através de Jesus, Deus me adotou. Agora, antes eu não era filho de Deus, eu era inimigo de Deus, mas agora eu sou filho de Deus, porque ao crer em Jesus Cristo como meu Salvador, ao me tornar um crente, Deus me adota como filho. Então, por ser filho de Deus, eu tenho motivos de sobra para me alegrar nessa boa notícia. Agora eu sou filho de Deus. Alegria celebrativa. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Em terceiro lugar, e por último, nos sentimos alegres por estarmos vivos, né? Quem aqui está alegre por estar vivo? Diga eu. Amém, né? Glória a Deus. Sentimos-nos alegres por estar vivos, por poder respirar, por poder encher os nossos pulmões, por poder trabalhar, por poder realizar todas as atividades que realizamos, por poder desfrutar dos nossos relacionamentos. Então, estar vivo é um motivo de alegria. Você agradece a Deus pela vida? Essa é a minha primeira oração do dia e a minha última oração do dia antes de ir dormir. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor me concedeu. Não importa se o meu dia hoje foi bom ou ruim, não importa se eu estou gozando de plena saúde ou se eu estou doente, com problemas de saúde. Eu quero dizer para os irmãos que problemas de saúde nunca se afastaram da minha vida desde que eu nasci. Eu sempre tive problemas de saúde, sempre lutei com isso, mas nunca, jamais reclamei. Sempre agradeci pela vida. A cada dia, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. A simples capacidade de andar, de dar uma volta no parque, ou a capacidade de correr, ou a capacidade de sentir o vento, contemplar o pôr do sol, executar as nossas tarefas, isso enche o nosso coração de alegria. E esse tipo de alegria nós podemos chamar de alegria criacional. Deus me criou, eu existo, e isso é algo que deve me trazer alegria. A alegria criacional. Mas eu quero dizer mais algumas coisas para os irmãos.
esses 3 motivos de alegria que eu apresentei poderão sempre estar presentes na vida do cristão. O crente, ele pode usufruir de alegria relacional, por quê? Porque ele recebeu uma família verdadeira e genuína, que é a igreja. Então eu vou repetir. O crente, ele pode ter alegria relacional porque ele recebeu uma família verdadeira e genuína, que é a família de Deus, que é a igreja. Muitas vezes, em muitos lugares, quando uma pessoa se torna um crente, ela é desprezada pela família de sangue. Porque às vezes existe naquela família uma tradição religiosa tão forte, mas tão forte, que quando alguém daquela família aceita Jesus e se torna um crente, os outros familiares rejeitam. E aquela pessoa, muitas vezes rejeitada pela família, ela se sente só. Mas ao descobrir que, a partir do momento que ela aceita Jesus como Salvador, ela tem uma família espiritual, ela tem uma família genuína, que é a igreja, que é o povo de Deus, então ela pode se alegrar, ela pode ter essa alegria relacional. Então, irmãos, o primeiro desafio para nós é que nós sejamos uma verdadeira família. Nós não podemos vir aqui, domingo após domingo, sentar nesses bancos, cantar, orar, ler a Bíblia, ouvir essa mensagem e depois de sair daqui, cada um entrar num estado de egoísmo e viver a sua vida só para si. Não, você tem que considerar cada um dos que aqui estão, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu filho. Devemos nos considerar uma verdadeira família. Foi isso que Jesus disse, quando certa vez ele estava na sua casa, na cidade de Cafarnaum, e uma grande multidão envolvia aquela casa, que ninguém podia nem entrar nem sair. E aí chegou ali Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus com ela. E eles tentaram entrar na casa e não puderam entrar por causa da multidão. E aí alguém foi avisar para Jesus. E essa pessoa disse a Jesus: Mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. E Jesus disse: quem são, ou quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele olha para aqueles que estão ali e diz: todo aquele que crê em mim, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não estava com isso desprezando a sua família de sangue, não era isso. Mas ele aproveitou a oportunidade para dar essa lição, que todo aquele que nele crê faz parte da família de Deus, faz parte da mesma família, é irmão, é irmã, é pai, é mãe, é filho. Então, alguém leia, por favor, Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois
estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Isso. Então, o que é que o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Efésios, ele está dizendo? Agora, depois de aceitar a Cristo, você não é mais um estranho. Antes de aceitar a Cristo, você era um estranho. Mas agora, depois de se tornar um crente, você não é mais um estranho. Você faz parte de uma família. E essa família é a família de Deus. Você é cidadão dos céus, você é concidadão dos santos, você faz parte da família de Deus. Então, por causa que fazemos parte da família de Deus, isso é um grande motivo para nós nos alegrarmos. Alegria relacional. Em segundo lugar, eu ainda quero dizer para os irmãos que, como crentes, nós podemos ter alegria celebrativa, porque você recebeu a melhor de todas as notícias, como eu já falei, que foram as notícias do Evangelho. Alguém leia Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Quando todos acharem, se alguém desejar, pode ler. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Todos acharam? Quem gostaria de ler? O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas, de grande alegria, que o será para todo o povo. Isso, o anjo está falando aqui com quem? Com os pastores. Isso aqui foi na noite em que Jesus nasceu, nos arredores da cidade de Belém. Os pastores estavam nos campos cuidando de seus rebanhos. E o anjo aparece para eles e eles ficam com medo daquela visão. E o anjo diz: olha, não tenham medo, eu vim aqui trazer para vocês uma boa notícia, uma notícia que vai trazer muita alegria para qualquer um que ouvir. E qual é a boa notícia? Hoje nasceu o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Então essa é a maior boa notícia. Nós que estávamos condenados ao inferno, através de Jesus, que foi enviado por Deus para ser o nosso Salvador, nós temos o perdão dos pecados e a vida eterna. Então, como crentes, nós podemos alegrar-nos nessa boa notícia. A alegria celebrativa. Agora eu sou um salvo, porque Cristo me salvou. Não porque eu mereça, não porque eu seja bom, não porque eu tenha feito por onde, não porque eu sou melhor do que outro, não, mas pelo simples fato, eu aceitei a mensagem do Evangelho e criei em Cristo como meu único Senhor e Salvador pessoal. E Jesus, pela sua graça e misericórdia, me deu o perdão de meus pecados e a vida eterna. Mas essa oferta não é só para mim ou só para você que já é um crente, mas é para todo aquele que crê. Se você crê, você será salvo. Em terceiro lugar, o crente em Jesus pode ter a alegria criacional, pois ele sabe que é amado e capacitado por Deus para fazer o bem e usufruir da criação. Vamos abrir em Salmos, Salmo de número 37, Salmo 37, versículos de 3 a 5. Salmo 37, versículos de 3 a 5.
todos abram, e quando todos abrirem, alguém pode ler. Salmo 37, de 3 a 5. Todos acharam? Então, quem quiser ver, pode ler. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Então, a alegria criacional, ela está baseada nesses pilares. Confiar no Senhor, que é Deus, fazer o bem, habitar na terra, trabalhar, produzir, ser frutífero, se alegrar com as coisas boas e corretas da vida, boas e corretas, né? E no seu coração ter prazer nas coisas de Deus, entregar a sua vida ao Senhor de maneira completa e confiar nele, e aí Ele vai lhe abençoar. Alegria criacional, desfrutar das bênçãos de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Continuando, a alegria do cristão, ela ainda está em conhecer e obedecer os mandamentos de Deus. Davi, o escritor de muitos dos salmos e rei de Israel, ele disse: tenho prazer nos teus mandamentos. Quais são os mandamentos? Os de Deus. Ele está dizendo: eu tenho prazer nos mandamentos de Deus. Lá no livro de Neemias, no Antigo Testamento, no capítulo 8, o povo de Israel se alegrou, vibrou, como se fosse uma torcida de futebol. Você já viu, né? Tem gente aqui que gosta muito de assistir jogo de futebol, até de ir no jogo, né? E aí, quando você está lá, você se alegra, né? Você vibra. Está errado isso? Não, não está errado. Mas o povo de Israel, no livro de Neemias, eles se alegraram muito mais, porque eles entenderam a palavra de Deus que foi lida e explicada para eles, e obedeceram os mandamentos do Senhor. Então, a nossa maior alegria, embora nós possamos nos alegrar em coisas boas dessa vida e corretas, veja bem, corretas, embora nós possamos nos alegrar em coisas boas e corretas desta vida, mas a nossa maior alegria deve estar em Deus. O nosso maior prazer deve estar nas coisas de Deus. De modo que, se você tiver de escolher entre alguma alegria boa e correta desta vida, em algum momento, e escolher, em ter que escolher, em vir para o culto, por exemplo, fazer alguma coisa para Deus, dê prioridade às coisas de Deus, porque depois vai sobrar tempo para você se alegrar também nas outras coisas que você gosta, desde que sejam boas e corretas. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Sim. Eu quero também ressaltar que um cristão que luta para ter alegria nas circunstâncias da vida é diferente de um cristão que está sofrendo depressão. Depressão é uma doença, então muitas pessoas sofrem de depressão. E a depressão, como uma enfermidade que é, muitas vezes ela nos incapacita de sentir alegria. Então isso é por causa de uma enfermidade. Então aquele que luta contra uma depressão, ele luta contra uma doença.
Então eu quero dizer o seguinte: se você encontrar alguém que está sofrendo de depressão, não diga para essa pessoa: deixa disso, isso é frescura, né? Se alegre, se levante, não faça isso, porque isso tende a piorar a situação dessa pessoa, né? O que você deve fazer é orar por essa pessoa, aconselhar ela a buscar um tratamento, procurar conversar com ela outras coisas que não sejam sobre o problema dela, né? Tentar distrair ela com outros tipos de conversa que não sejam focados no problema dela, né? Então tenha cuidado, use de sabedoria nesse sentido. Mas se você, pela graça de Deus, não está sofrendo de depressão, talvez a sua falta de alegria esteja ocorrendo por causa das lutas da vida. As lutas da vida muitas vezes sufocam a nossa alegria. Pode ser uma pessoa que perde o emprego, mas isso traz tristeza, traz preocupação, mas você não deve viver esse momento para sempre. Você deve dar a volta por cima, procurar outro emprego, fazer outra coisa e vencer essa situação. A tristeza é normal naquele momento, mas ela não pode permanecer por muito tempo. Você tem que lutar e superar. Ou, de repente, você está com problemas de relacionamentos familiares e conjugais e sentimentais e você se sente triste. Até certo ponto é normal, mas você não pode perpetuar essa tristeza. Você tem que buscar meios para enfrentar o problema, resolvê-lo, para que você possa voltar a sentir a alegria. Pode ser que você tenha perdido um ente querido, alguém que você amava muito. É normal o luto. O luto é uma coisa absolutamente normal. A pior bobagem que alguém pode fazer é chegar para alguém que perdeu um ente querido e dizer: "Oh, não chora não". Não tem sentido. A pessoa está vivendo luto, ela tem que passar por aquele período de luto. Mas o que ela não pode é viver em luto pelo resto da vida. Ela tem que entender que aquela pessoa já se foi e que ela ainda está aqui, e estando aqui ela tem que continuar a sua vida. Ela tem que continuar. E se ela ficar em luto eternamente para o resto da vida, ela não vai poder dar prosseguimento à sua vida. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Talvez você não alcançou algum desejo que você vinha alimentando, né? Isso também pode lhe deixar triste. Às vezes é um jovem, uma jovem apaixonada que não consegue se casar com a pessoa amada, né? Às vezes é alguém que desejava passar no concurso público, obter tal emprego e não conseguiu. Essas coisas, por vezes, trazem tristeza, mas você não pode deixar que essa tristeza, esse sentimento de frustração e de decepção acompanhe a sua vida para o resto da vida. Você tem que superar isso. Então eu quero deixar um versículo aqui para nós concluirmos essa mensagem. Filipenses capítulo 4, abra aí. E aqui nós vamos concluir. Filipenses capítulo 4, versículo 2, depois o 4, depois o 6 até o 8. Filipenses capítulo 4, versículo 2, depois o 4,
depois do 6 a 8. Eu vou ler e você acompanha. Tá certo? Vou dar um tempo aí para você encontrar o texto. Todos acharam? Versículo 2 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu vou repetir. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 2, não é isso não? Ou é o versículo 4? Versículo 4, né? Desculpe aí. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Vamos dizer todos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Isso, Filipenses capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Versículo 4. Isso. Casquetei com esse negócio de versículo 2, né? Filipenses capítulo 4, versículo 4. Muito bem. Continuando, agora o versículo de 6 a 8. Diz assim. De 6 a 8. Versículo 6 a 8. Não fiquem preocupados com coisa alguma, ou não vos preocupeis com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, através da oração e da ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então nós não devemos ficar ansiosos, preocupados, mas no lugar da ansiedade nós devemos orar. Orar pedindo a Deus solução para os nossos problemas, pedindo a Deus que Deus abençoe os outros e agradecendo pelas bênçãos que nós já temos. Continuando, versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém. Então, irmãos, a alegria, concluindo, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, né? É verdade. A alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Eu vou até chamar o irmão João aqui para tocar, a gente cantar esse corinho. Mas, antes de cantarmos, eu quero dizer o seguinte. Bom, eu peço desculpas aí que eu errei aqui a referência, era o versículo 4 e eu botei na cabeça o 2, né? Mas busquemos em Deus, irmãos, busquemos em Deus, através da oração, da leitura da palavra e da obediência que Ele nos capacite com essa virtude da alegria, que também faz parte do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor e alegria. Vamos dizer? O fruto do Espírito é amor e alegria.
Então busquemos na palavra de Deus, na oração e na obediência a alegria. Então vamos ficar de pé e louvar a Deus por esse corinho. O irmão João vai nos ajudar e logo após eu vou dar as bênçãos. E lá atrás, como o irmão já anunciou, nós temos a cantina para ajudar o Turma de Minas, né? Então você procura ali e compra o lanchinho para ajudar. Vai, João. Alegria está no coração, quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Pisar numa cobra e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Pisar numa cobra e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa cobra e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Vai em paz, que o Senhor o abençoe. Amém.